Super boa noite para mais uma live sobre saúde mental, sobre Janeiro Branco. Sejam todos bem-vindos. O tema de hoje é os sinais silenciosos de que sua saúde mental está pedindo ajuda. Será que você sabe quais são os sinais silenciosos que a sua saúde mental está pedindo ajuda aí? Seja bem-vinda, Dilmara, boa noite. Então, hoje o tema, para a gente finalizar Janeiro Branco, falar mais um pouquinho sobre saúde mental, porque se fala muito em saúde mental, mas ainda fica aquela dúvida, o que é saúde mental? Quais são os sinais de que, de fato, eu preciso ajuda, que eu preciso terapia, que eu preciso de ajuda? Quais são esses os sinais, né? Então, a live de hoje é sobre isso, sinais silenciosos de que a sua saúde mental está pedindo ajuda. Será que você sabe aí? Hoje eu vou falar sobre isso. Seja bem-vindo aí, Dênio. Boa noite. Então, o que eu quero dizer isso para vocês, gente? O mês de Janeiro Branco se encerra no final de semana e ele é um mês de consciência. Não quer dizer que a gente deva só olhar para a saúde mental em janeiro, não é isso. A gente precisa olhar para a saúde mental o ano inteiro, todos os dias do ano, mas em janeiro isso fica mais em evidência. Em janeiro fica mais claro que a gente precisa olhar com carinho para a nossa saúde mental. Da mesma forma com que a gente trabalha, da mesma forma com que a gente cuida da nossa saúde física, da mesma forma que a gente faz algum tipo de atividade, da mesma forma que a gente dorme. Né? Então, a gente precisa olhar para a nossa saúde mental. Então, o cuidado da saúde mental, ele não deve ser romantizado. A gente não deve, né, fingir que não está vendo, que não funciona, que não precisa de cuidar da saúde mental. A gente precisa entender o quão importante é cuidar da saúde mental. E é sobre isso que eu vou falar. Então, até o final dessa live, o que você vai aprender, o que você vai entender? Você vai conseguir identificar os sinais silenciosos de sofrimento emocional. Você vai entender por que muitas pessoas acham que estão bem, mas não estão. Você também vai perceber se você já tem aí alguma questão, alguma dificuldade, se já está na hora de você olhar com mais carinho para a sua saúde mental, para a sua saúde emocional. Então é sobre isso que eu vou falar hoje. Então não é para te assustar não. A ideia dessa live é para te trazer consciência, para que através desse conhecimento que eu estou aqui compartilhando com você, você possa se olhar com mais carinho e cuidar de você com mais carinho. Essa é a ideia. Então fica comigo que a gente vai falar sobre isso, sobre quais são os sinais que às vezes a gente não percebe, até por falta de conhecimento, falta de entendimento do que é saúde mental, e a gente acaba não percebendo que esses sinais às vezes já está aí com você e você precisa dar mais atenção para a sua saúde mental. Esta é a live de hoje. Então, o que eu vou falar para vocês? Muitas vezes a gente acredita, né, que saúde mental só precisa de atenção quando a pessoa quebra, quando a pessoa realmente não está bem, quando a pessoa está ali no fundo do poço. E isso não é verdade. A maioria das pessoas, quando chegam, às vezes, no consultório de terapia, elas chegam, às vezes, com crises, e às vezes elas já estão nessa crise já há bastante tempo com sofrimento. E aí é até mais difícil, é até mais complicado, não é impossível, fazer o tratamento, porque vai precisar de mais tempo, de mais demanda. Então, muitas vezes as pessoas, elas chegam já em crise. E elas chegam muitas vezes já esgotadas. E elas não fazem ideia que tem a ver com a saúde mental dela que não está bem. Então, por isso, eu resolvi aqui fazer essa live para trazer consciência, para trazer conhecimento, para compartilhar o conhecimento para que você possa se perceber melhor, que você possa se entender melhor. Então, o que é um dos sinais aí de que você pode estar precisando de ajuda em relação à sua saúde mental? Cansaço constante, mesmo dormindo bem. Mesmo dormindo 7, 8 horas por noite, você se sente cansado. Na vida pessoal, você dorme e acorda com aquela sensação de cansado. Parece que o sono não foi reparador, o corpo está cansado e o seu emocional também está cansado. Você sente um cansaço e você não sabe o que é. E, por exemplo, na vida profissional, pessoas altamente funcionais, pessoas que são altamente produtivas,
mas estão internamente exaustas. Esse também é um sinal aí que a saúde mental pode estar apitando, dizendo para você, olha para mim com carinho. Muitas vezes a pessoa acha que descansar o corpo não resolve, a mente também está sobrecarregada. Então é importante ter esse olhar, né? Essa percepção. Outro sintoma, outro sinal aí que a sua saúde mental pode estar precisando de uma ajuda, de um olhar mais atencioso, é a irritação desproporcional. Na vida pessoal, você explode com quem não tem culpa. Qualquer coisinha, eu sempre falo, qualquer gotinha de água vira um escândalo, vira uma tempestade. Então, se você na sua vida pessoal explode facilmente, se você percebe que às vezes não tá né, brigando, explodindo com coisas pequenas e às vezes com pessoas que não têm nada a ver com a história, é um sinal para você pensar. Já na vida profissional, às vezes uma impaciência com colegas, clientes, com tarefas simples. Às vezes aquela tarefa simples que você faz até no automático, até tem um costume já de fazer aquela tarefa, te deixa impaciente, te deixa irritado, te deixa cansado, nervoso. É um sinal para você começar a olhar para isso e falar assim, o que isso quer dizer para mim? O que é essa irritação constante com coisas que eu gosto de fazer, com coisas simples, com coisas que eu tenho o costume de fazer, está querendo me dizer? A irritação excessiva, ela costuma ser uma dor acumulada, uma dor não tratada. Então, muitas vezes você está com alguma situação, alguma coisa está te frustrando, está te irritando e você ainda não percebeu o que é. Precisamos entender melhor isso. E aonde a gente vai entender? Muitas vezes na psicoterapia. O que está causando essa irritação? E muitas vezes, quando a gente fala principalmente de irritação, eu gosto muito de falar disso, a gente acredita que o outro precisa mudar, o mundo precisa mudar para eu não me irritar. E não, isso não é real, isso não acontece. Imagine se você está começando a dirigir, então a gente vai tirar todos os postes, todos os sinais para que você não tenha problema? Não. Então, se você está aí vivendo uma irritação acumulada, preste atenção que sim, é um sinal de que a sua saúde mental está precisando de cuidados, está precisando de um olhar mais acarinhado, né? Um olhar mais forte ali. Talvez você não está olhando com tanto carinho para a sua saúde mental. O outro ponto é falta de prazer em situações, em coisas que antes fazia muito sentido para você. Então você já não está mais fazendo coisas que você gostava de fazer porque você perdeu a vontade, perdeu o prazer. Por exemplo, na vida pessoal, tudo começa a parecer sem graça, tudo começa a parecer sem brilho, você já não tem mais vontade de fazer aquelas atividades que você fazia. Às vezes sair com os amigos, às vezes encontros familiares, às vezes algum tipo de hobby, de atividade, você já não tem mais vontade, você acaba muitas vezes se isolando em casa. Então, se você percebe que falta prazer, que não tem mais tanto sentido, coisas que você gostava de fazer, também é um sinal aí de que provavelmente a sua saúde mental precisa de atenção. Por exemplo, você achar que tudo parece sem graça, sem brilho, parece que o mundo está meio que cinza, sem cor. Então, presta atenção nesses sinais. E vamos pensar aqui na vida profissional, né? Você está trabalhando no automático, sem entusiasmo, muitas vezes está fugindo da vida real, está focando no trabalho, só pensa em trabalho e está ali no automático. Eu sempre falo que é encher tampinha. Você está fazendo a coisa e não está nem percebendo. Então, se você percebe isso, que provavelmente coisas que você fazia e não está mais sendo agradável, é um ponto para se pensar. Às vezes a gente escuta esse relato, nossa, não sei o que está acontecendo comigo. Eu chego no trabalho e tenho vontade de ir embora. Eu tenho vontade de pegar minha bolsa, de pegar as minhas coisas e simplesmente ir embora. Mas é um trabalho que você ama, é um trabalho que às vezes que você lutou tanto por ele, não faz sentido. E a gente precisa entender o que está causando essa desmotivação aí. Quando nada empolga, algo dentro de você está pedindo atenção, está pedindo um olhar, está pedindo uma reflexão. E um outro item aí para a gente prestar atenção, que também é um sinal silencioso de que a sua saúde mental ela não está indo bem, é autocrítica exagerada. Eu sempre falo que a gente pega um chicotinho e fica... né? Então, nós somos muito autocríticas no geral, e eu estou generalizando aqui. A gente, às vezes,
fica se xingando mentalmente, a gente fica às vezes se cobrando, a gente não reconhece que aquilo que a gente está fazendo tem muito valor, tem muita entrega e parece que nunca está bom, parece que nunca está perfeito. Então, quando você na sua vida pessoal, você se cobra mais do que cobraria alguém que você ama, tem algo errado aí. Quando você acha que tudo que você faz não é bom, não é legal, você não está vendo as suas entregas, você não está vendo que às vezes você faz sacrifício para fazer aquelas coisas. Então, quando você tem uma crítica, uma autocrítica muito forte, é algo para você pensar aí, é algo para você começar a se questionar. Por que eu estou me criticando tanto? O que é esta autocrítica está querendo me dizer? Aonde está errado aí? Tem algo errado nessa situação. E, por exemplo, na vida profissional, aquela sensação constante de insuficiência, mesmo fazendo muito. Então, parece que você se desgasta, você se desdobra, entrega o seu melhor, mas parece que nunca é suficiente. Parece que nunca está bom. Então, é um ponto para você começar a prestar atenção aí na sua vida, tanto pessoal como profissional. Quem se machuca por dentro geralmente aprendeu a se exigir demais. Então, se você tem uma autocrítica, tem um nível muito elevado de exigência. E esse exemplo aqui é velho. Quem assiste as minhas lives já está careca de ouvir, mas eu adoro esse exemplo. Então, ele veio aqui na minha cabeça agora e eu quero falar para vocês desse exemplo. Na minha época mais de adolescente, eu gostava de assistir Olimpíadas, o vôlei tanto feminino como masculino. E eu não tenho certeza do time, mas eu acredito que eram as cubanas. As cubanas eram mulheres extremamente grandes, mulheres altas, e elas treinavam 10 centímetros a mais que a rede masculina. Então, a rede feminina é um pouco mais baixa que a rede masculina. Elas treinavam na rede masculina uns 10 centímetros mais. Elas eram imbatíveis. Então, pegar bloqueio, era um negócio de doido, né? E era muito engraçado que quando o Brasil, tanto masculino, e eu vou falar que o masculino também tinha essa dificuldade, se eu não me engano, eram os cubanos. O feminino ganhava delas, eu ficava super eufórica, super feliz, porque era um jogo muito dramático, era um jogo muito difícil, né? A questão da estatura, do tamanho, a questão do treino. Então, quando você entende que você exige demais, né? Às vezes eu falo muito isso para os pacientes, a sua régua está muito acima. E eu gosto de contar essa história das cubanas, do vôlei, né? Então, a sua régua está muito acima, você já está muito bom, você já está muito sensacional. Olha para isso, para de ficar buscando coisas. Você já é muito bom no que faz. E às vezes a gente tem essa dificuldade de perceber as nossas qualidades, e aí isso já entra numa outra seara, que é o meu quadrado favorito, que é a questão da baixa autoestima. Então, às vezes, a gente precisa perceber que a gente já é muito bom, que a gente já está fazendo uma boa entrega. E um outro item aí, que também é um sinal silencioso da saúde mental, é a questão que esse também é um BO. Faz a gente perder o sono, faz a gente ficar mal. A procrastinação mais culpa. Eu quero traduzir culpa. Eu aprendi isso numa das pós que eu fiz, e depois que eu aprendi isso, eu nunca esqueci, porque é algo que faz muito sentido para mim. A culpa, ela é uma responsabilidade que eu devia ter feito e não fiz. Era minha responsabilidade. Então, os meus amigos iam fazer uma festa e eu era responsável por comprar o bolo. Então, eu não comprei o bolo, eu não levei. Estou me sentindo culpada porque estou estragando a festa dos meus amigos, ou a festa dos amigos. Então, quando eu me sinto culpado por algo que eu não tinha responsabilidade, por algo que eu não tinha como prever, como fazer, como controlar, tá errado. Então, a culpa, muitas vezes as pessoas carregam uma culpa que não é delas, elas não entendem o que é culpa, elas se sentem culpadas por coisas que elas não fizeram, por coisas que elas não tinham por obrigação, por uma demanda que não é delas. Essa culpa, ela não é nada saudável. E quando eu tenho culpa de algo que eu deveria ter feito e eu não fiz, eu preciso reparar o meu erro. Eu preciso estar mais atenta, reparar na hora e da próxima vez ficar mais esperto. Entendem isso? E o que é essa procrastinação? Na vida pessoal, você adia coisas simples e depois se culpa. Então, quando você está num caminhar, num olhar que você está procrastinando muito, eu sempre falo isso aqui no consultório. Amanhã eu vejo, depois eu faço, segunda-feira eu vou para academia, mês que vem eu começo a atividade física, mês que vem eu faço regime, vou no nutricionista. Não.
é agora. Eu tenho que resolver isso agora, porque se eu sempre adio para amanhã, para depois, eu não vou fazer. Isso é fato. E aí isso se torna uma procrastinação. E muitas vezes você começa a procrastinar coisas que eram simples, coisas que você gostava de fazer, coisas que você se sentia bem. Então, se isso está acontecendo e você está se sentindo culpado, também é um sinal silencioso de que você precisa estar mais atento e olhando para a sua saúde mental. Já na vida profissional, quando você trava, não por preguiça, mas por exaustão emocional mesmo. É sempre, às vezes, você precisa tanto resolver um problema, uma questão ali do trabalho, que você não entende que se você ficar debruçado ali, tentando, você não vai conseguir resolver. Às vezes você precisa dar uma volta, precisa fazer alguma outra atividade diferente, precisa dar uma esparecida, uma desanuviada nas ideias. Para quem me acompanha aqui, eu prometi que eu ia pesquisar e essa palavra existe, desanuviar e relaxar. Então, se você percebe que você está com uma exaustão emocional, que as coisas não estão fluindo, que você não está conseguindo fazer o seu trabalho, que você está travando e parece que é preguiça, mas não é um sinal de que você precisa olhar aí para a sua saúde mental. Então, nem toda procrastinação ela vai ser uma falta de disciplina. Muitas vezes é excesso de pressão, é excesso de cobrança e falta de reconhecer toda a sua entrega e tudo que você já faz, tá? Então, pensa sobre isso. E temos aí mais um sinal. Qual que é um outro sinal, né? Esse é o último. Estou trazendo aqui para vocês 6 sinais silenciosos que pode deixar claro para você que a sua saúde mental precisa de atenção. Dificuldade de dizer não, que também está atrelado com o meu quadrado favorito, que é a questão de autoestima. Quem tem baixa autoestima, quem está com a baixa autoestima, quem não trabalha a sua autoestima, tem uma dificuldade gigantesca de dizer não. Então, dizer não, ele é tão importante como dizer sim. Precisamos ter equilíbrio. Dizer não é libertador. Eu escuto muito isso dos pacientes quando eles começam a aprender a dizer não e quando eles começam a dizer não, porque é um treino, é um enfrentamento. Se você não dizer, você não vai treinar. E entender que o outro vai ter que lidar com as situações deles, com os problemas dele. Então, dizer não, ter dificuldade de dizer não é um sinal, é um sintoma de que eu preciso olhar para a minha saúde mental e também é um sinal de que eu preciso olhar para a minha autoestima, que talvez ela não anda bem aí, ela não está como deveria estar. Então, você vai engolir desconfortos para não decepcionar, você vai ficar com medo de entrar em conflito com o outro, você vai dizer sim, querendo dizer não. Olha que coisa, não dá mesmo, né? Então não dá para ficar engolindo sapos. Na vida profissional, você vai aceitar mais do que dá conta. Outro dia, uma colega estava dizendo exatamente isso, de que todo mundo dizia para ela: você pode fazer isso para mim? Você pode fazer isso para mim? E quando ela se via, ela estava fazendo um monte de atividades que não era a dela, porque ela tinha medo de dizer não para os colegas, e eles estavam lá de boas. Olha que coisa, até que ela se deu conta de que ela estava sobrecarregada, porque ela não estava conseguindo dizer não. Então é muito importante você entender que o não ele é necessário. A gente não vive só do sim. Da mesma forma que existe dia, existe noite, da mesma forma que existe doce e salgado, né? Então a gente precisa dizer não. E se o outro ficar chateado, esse é um problema dele. Eu não sou brigadeiro para agradar todo mundo e nem brigadeiro agrada todo mundo, porque tem gente que não gosta de brigadeiro, tem gente que tem alergia a chocolate. Então, você não tem que agradar todo mundo dizendo sim. Se você não se sente confortável para fazer algo, se você não se sente confortável, diga não. Isso vai te ajudar muito na sua saúde mental. Quem não se escuta acaba se abandonando. Então, quando você acaba dizendo sim só para agradar o outro, você acaba se abandonando. Você deixa de fazer coisas que são importantes para você para agradar alguém. Muitas vezes você não vai nem se agradar e nem agradar o outro. Olha o BO. Olha o BO. E aí, como é que a gente faz? Eu vou trazer aqui algumas dicas, né? Para que a gente possa trabalhar todos esses sinais aí silenciosos para que você tenha aí uma melhor saúde mental.
Esses sinais, eles não vão desaparecer só com força de vontade ou só por você ter consciência a partir de agora que você me ouviu aqui falar sobre eles. Eles não vão desaparecer, eles não vão diminuir, não é assim, né, pirim pim pim, magicamente. Não, isso não vai acontecer. Eles só vão diminuir quando você muda a forma como você se trata, como você pensa, como você se posiciona, como você cuida de você com carinho. Muitas vezes você quer ajudar todo mundo, mas você acaba não se ajudando. E a primeira pessoa a ser ajudada é você mesmo. Se você não está bem com você, como é que você vai conseguir ajudar outras pessoas? Diz para mim, é possível? Não é. Então, o princípio aqui, eu preciso estar bem comigo mesmo para que eu possa ajudar alguém, que é a grande velha história da máscara do oxigênio. Você primeiro precisa colocar máscara de oxigênio em você, para depois você colocar nas outras pessoas. Se você não fizer isso, você vai cair sem ar e as outras pessoas também não serão ajudadas. Então, pensa sobre isso. Por exemplo, para a questão do cansaço emocional constante, que você dorme e não se sente descansado. Você precisa parar de tentar render o tempo todo, de agir em todas as frentes, de querer abraçar o mundo. Você precisa incluir pausas sem culpa. Você precisa descansar, reduzir estímulo, menos telas, menos barulho, menos informações. Descansar mesmo a cabeça, as ideias, os pensamentos. Você precisa dormir bem, descansar também o corpo e a mente. Às vezes, apagar luzes mais cedo, sons, cores fortes, né? Reduzir aí a tela, a gente fica muito tempo na tela. Eu não sei se vocês usam, eu gosto de colocar um programinha, não é nenhum aplicativo, não, é próprio do celular lá, como se fosse um relógio. Ele contabiliza o tempo de tela. E aí, o que acontece nessa contabilidade de tempo de tela? Ele sempre vai me dando indicativos. Essa semana você ficou mais no celular. Olha quantas horas você ficou hoje em tais aplicativos. Então, é importante você saber qual é o seu tempo de tela, até para que você entenda que você está muito tempo na tela e você precisa reduzir isso, você precisa descansar a mente. O descanso, ele não é preguiça, ele é uma manutenção, tanto emocional quanto física. A Dilmara está dizendo aqui que colocou tempo diário nos aplicativos. Isso é ótimo, né? Então, quando dá o tempo, o aplicativo te avisa que você já consumiu o seu tempo ali. Eu acho que se chama With Guests, eu não sei falar isso. Então, o meu tá lá na primeira tela do celular, eu não consigo mostrar aqui para vocês, mas esse With Guests, ele mostra qual é o tempo que eu fiquei em todos os aplicativos. Ele vai dar, aqui no meu, ele dá um tempo muito grande, tanto de WhatsApp, como de Google Meet, porque eu faço videochamada com pacientes, então ele acaba contabilizando um tempo grande aí. É isso. Então, o quanto que você consegue reduzir o tempo de tela para descansar o seu mental e o seu corpo físico. Esse é um ponto. Para o item 2, para a questão da irritação, né, uma irritação bem desproporcional, investigue o que você está engolindo. O que será que você está aceitando que você não deveria aceitar? O que você está falando? Onde você está se cansando? Onde você está se calando? O que você está engolindo aí de sapo? Quem você está poupando à custa de você pagar o preço? Faz sentido? Olha quanta pergunta importante. A irritação, muitas vezes, vem de algo que você queria e não conseguiu, ou vem das demandas do outro que você não quer mais assumir, mas você acaba dizendo o quê? Sim. Então, presta atenção nisso. Explosões emocionais, elas quase sempre vêm de silêncios acumulados. Engolir sapo. Para pensar aí. O item 3, né? A falta de prazer, aquela falta de entusiasmo, parece que tá tudo cinza, tudo apagado, tudo sem graça. Comece a fazer o básico. Comece a fazer o mínimo. Pequenos prazeres diários. Às vezes as pessoas falam assim para mim, eu não consigo ler livro, porque eu me dou ali uma meta de ler 30 minutos, 1 hora por dia, eu não consigo ler. Gente, lê uma página. Uma página
já é suficiente. Se você ler uma página por dia e fazer uma reflexão, o que eu entendi aqui dessa página, tá tranquilo. Esse é o começo. Então, quando você fala assim, ai, faz tempo que eu não leio, não estou conseguindo ler, você está dando uma meta muito grande. Então, vamos voltar para o básico? Vamos voltar a começar a fazer algo pequeno, um prazer diário. Você sente prazer em ler, mas ultimamente você não está tendo prazer. Bora voltar para o básico. Diminuir a expectativa, mais presença. Expectativa é um negócio de doido, né? Não estou chamando ninguém de doido aqui, não. Mas por que expectativa é um negócio de doido? Porque a gente imagina. Eu sempre falo isso. O exemplo que eu gosto de dar aqui, e isso vocês vão se reconhecer aí. Quem nunca viu um restaurante, um café, um parque de diversão, um parque aquático, uma exposição? Nossa, essa da exposição foi bem legal. Vou falar de uma que me pegou. Foi gostoso, mas não tinha nada a ver do que a gente vê, né? Então, quando você vê no Instagram uma exposição, um parque aquático, um restaurante, um evento, e aí quando você vai lá para esse evento, você criou aqui uma expectativa. Você viu o vídeo e criou uma expectativa. E quando você chega no evento, aí você olha e fala, é só isso. Tinha um café, tem um café, na verdade, muito fofinho, que eu, inclusive, eu adoro esse café, porque ele tem uma música gostosa, ele tem um ambiente gostoso. No Instagram, parece que é um mega café. Quando você chega lá, é um espaço pequeno, é um espaço confortável, gostoso, mas a expectativa que dá na nossa cabeça quando a gente vê o vídeo é que é um mega espaço, né? Então, a gente precisa entender a reduzir as nossas expectativas, que a gente sonha algo, a gente cria uma expectativa grande. A Diomara está dizendo que foi numa exposição assim. Eu fui também. Era uma exposição lá na Avenida Paulista, que estava uma época de Coreia. Ainda tá, né? Tá na febre de Coreia. Eu não tenho essa febre, tá? Eu não assisto dorama, eu não tenho paciência para assistir dorama, não é uma coisa que eu curto. E aí, vários vídeos falando da exposição da Coreia, acho que era Luzes, eu não lembro qual era a exposição, o título. E fomos até lá, fui eu com algumas amigas. E quando a gente chegou, era um espaço pequeno, né? O lugar principal, a entrada, parecia que era um lugar gigante. Quando a gente chegou, era um lugar pequeno, não dava nem para tirar foto direito, fazer vídeo, porque estava mega lotado e era um lugar pequeno. Então, a gente precisa aprender a reduzir as nossas expectativas para a gente voltar a encontrar prazer nas pequenas coisas, nas coisas que a gente gosta de fazer e não estamos sentindo essa mesma emoção, esse mesmo prazer. Fazer algo sem objetivo de performance, sem essa questão da competição, sem essa coisa de tem que fazer perfeito, maravilhoso. Então, para a gente voltar a ter entusiasmo, a gente precisa entender que a performance ela não é tão interessante. O prazer ele vai voltar quando a pressão diminui. Então, quando você parar de se pressionar, o prazer vai voltar e aí você vai trabalhar melhor a sua saúde mental. Para o item 4 da autocrítica excessiva, né? O que você precisa entender? Você precisa começar a trocar a cobrança por um diálogo interno. E como é que funciona esse diálogo interno? Você precisa observar, perceber como você fala consigo mesmo. Às vezes você se xinga porque você faz algo errado, porque você esquece. Como é que você se trata? Você faria isso para alguém que você ama? Você xingaria essa pessoa? Eu lembro de exemplo de uma palestra na internet que eu vi, em que ele fala que ele foi buscar a esposa no salão de cabeleireiro e era um lugar ruim de estacionar, um lugar que não dava para estacionar, e ele fala para ela, olha, a hora que você estiver saindo, você me avisa que eu vou passar em frente e te pego. Não vou esperar. Aí ela manda mensagem, ela liga, e quando ele passa em frente, ela tá lá, conversando no salão. E aí ele respira, ele conta até 10, ele para um tempo, e aí ele espera, mesmo sendo um lugar ruim ali de estacionar e de esperar. E aí ele lembra que se fosse um amigo, se fosse um colega de trabalho, se fosse um vizinho, se fosse qualquer outra pessoa, ao adentrar ao carro, ele ia tratar essa pessoa bem. Por que que ele
vai perder a paciência, por que ele vai xingar, por que ele vai ficar bravo com a esposa, mesmo eles tendo combinado e ela não cumpriu o combinado. Se um amigo seu vai jantar na tua casa e por acaso quebra um copo, derrama um refrigerante, derrama um suco na mesa, o que você fala para ele? Tá tudo bem, não tem problema, eu vou limpar, eu vou tirar essa mancha, fica tranquilo. Agora, se é um filho, se é o marido, se é a esposa, você já explode e grita. Então, sempre se pergunta, como você se trata? Você também faria, você trataria igual alguém que você ama? Se a resposta é não, você precisa começar a se tratar com mais carinho. Ai, ai, ai. Ó, esquema dos 5 dedos. Você precisa se tratar com mais carinho se você também trataria o outro com mais carinho quando o outro falha, quando o outro erra, quando o outro esquece. Pensa sobre isso. Você precisa treinar autocompaixão se você quer trabalhar essa questão de saúde mental. Você precisa treinar autocompaixão. Eu sempre falo, né? Ser mais carinhoso com você. Olhar para as dificuldades, ou ver que aquilo foi difícil demais e você não conseguiu e tá tudo bem. Vou melhorar da próxima vez. Quem só se cobra se abandona emocionalmente. Então, a cobrança, ela precisa ser reduzida. Então, essa autocrítica aí, você precisa olhar para essa autocrítica e pensa sobre isso. Perceber que você não faria isso com o outro. Por que você faz com você? Esse é o questionamento aí. A Ju está dizendo que ela se cobra demais. Bora parar de se cobrar demais. Começa a reconhecer a sua entrega, o que você já tem feito. Então pensa que essa autocrítica ela não te ajuda, pelo contrário, ela te trava. A Gilmara está dizendo que ele não se cobra demais. A gente precisa pegar mais leve e começar a reconhecer que a gente está fazendo uma boa entrega, que a gente está fazendo o nosso melhor, está se esforçando e às vezes não dá. E tá tudo bem. Nem sempre as coisas vão sair como a gente quer, como a gente imagina. Então a gente precisa ter esse olhar mais carinhoso para com a gente. E o quinto item, não menos importante, tem mais um, tá? É parar com a procrastinação, acompanhada de culpa. Então, quando você para com a procrastinação acompanhada de culpa, você trabalha a sua saúde mental. Você precisa parar de brigar com você mesma. Olhar para você, por exemplo, em dividir em pequenas tarefas, dizer eu vou fazer agora um pouquinho, não preciso fazer tudo. Então, começar a olhar para isso. Você precisa trocar o eu tenho que por o que é possível fazer hoje. Às vezes, a gente cria uma lista muito grande de atividades que a gente quer fazer naquele dia e não é possível. E ao final do dia você se cobra, você se critica, você fica frustrado. Mas você fez algumas coisas que eram possíveis e a lista era muito grande. E às vezes a gente não tem essa dimensão, a gente não tem essa percepção, esse olhar, que a gente está se cobrando demais. Produtividade sem saúde emocional vira autossabotagem. Não tenha dúvida disso. Então, muitas vezes, entenda que a gente tem alguns limites. Nem tudo que a gente quer, a gente vai conseguir. O exemplo que eu dou. Vamos imaginar que você marca aí 3 exames no mesmo dia. Um de manhã numa região, outro na hora do almoço numa região e outro à tarde numa outra região. E aí, se a gente conta com o fator chuva, em São Paulo principalmente, talvez você não vá conseguir chegar em todos os exames, ou se você conseguir fazer essa maratona, você vai estar muito estressado, muito cansado. Será que precisa fazer tantas coisas no mesmo dia, tantas coisas que demandam energia, tempo, que podem te estressar? Será que precisa de toda essa produtividade? Ou será que você pode começar a dividir as tarefas e fazer aos poucos? Sem deixar para amanhã, sem deixar para depois. Hoje eu vou fazer um pouquinho, amanhã eu vou fazer outro pouquinho, e assim eu vou levando. E o sexto item é a dificuldade de dizer não. A gente precisa suportar o desconforto de desagradar. Eu não sou obrigada, eu sempre falo aqui, quem me conhece está careca de saber, nem Jesus agradou todo mundo. Por que você acha que tem que agradar todo mundo? Não tem que nada. Então, dizer não vai doer um pouquinho no começo, quando você começar a exercitar, a culpa vai passar, eu te garanto. O respeito vai ficar mais forte, você vai se respeitar mais forte e você vai entender. Eu sempre pergunto isso para os pacientes. O outro se resolveu? Se resolveu.
não precisou de você. Você fez o não, você deu o não, e o outro se virou lá do jeito dele. Eles sempre se viram. Então, eu não sou obrigada a resolver o problema que o outro criou. Se o outro criou um problema, ele vai ter que lidar com isso. Eu não sou obrigada a dizer sim, a dizer amém, deixar o outro passar por cima de mim, dizer sim só para agradar o outro e me desagradar o tempo todo. Toda vez que você diz sim sem querer, você diz não para si mesmo, você se abandona. Você faz algo para agradar o outro e ainda muitas vezes recebe crítica. Não agrada o outro. Então pensa sobre isso, né? Para que você entenda o quanto que é importante ter esse olhar. Pequenos sinais fazem com que você acaba minando a sua saúde mental. Como, por exemplo, o excesso de preocupação e controle. Você precisa aprender a soltar, a não acreditar que você tem que resolver tudo, você tem que abraçar o mundo. Você precisa entender que responsabilidade não é controle. E todas as vezes que você quer controlar tudo, isso aumenta a sua insegurança. E as coisas muitas vezes são como são, a gente não tem controle. E precisamos aceitar que não temos controle e buscar uma outra saída, buscar uma outra solução. Trabalhar a aceitação. Esse exemplo de aceitação aqui também está batido. Eu sempre falo ele em algumas lives e falo muito no consultório. Então, final de semana, praia, piscina, churrasco com a família toda. Só que chegando lá, chove, o tempo fecha, você vai brigar com o sol, você vai dizer, sol, vem, que nós estamos esperando, você vai controlar o sol, você vai mandar o sol aparecer? Não, porque você não controla o tempo, você não controla o sol. E aí, o que é aceitação? A gente vai fazer jogatina, jogo de stop, jogo de tabuleiro, a gente vai fazer pipoca, a gente vai fazer sessão cinema, a gente vai inventar outras atividades para curtir o final de semana em família, já que não vai rolar, já que não vai ter jeito de praia, de churrasco, de piscina. Isso é aceitação. Então, quando eu aceito a situação e busco uma outra saída, a vida fica mais leve. E a minha saúde mental certamente agradece. É importante praticar presença. Muitas vezes você está no trabalho, pensando em casa, você está em casa pensando no trabalho, você não está em canto nenhum. Ansiedade. Isso te ajuda na sua saúde mental? Não. Controlar tudo é uma tentativa que te deixa cansado para você achar que você vai se sentir seguro. E não. Controle tem a ver com insegurança, porque quando você quer controlar coisas que você não controla, você se sente cada vez mais inseguro. E te gera mais frustração e você tem uma falsa sensação de que você está controlando. Não está. Não está. Pensa sobre isso. E aí, quando você percebe que esses sinais silenciosos precisam de ajuda, porque sozinho você não consegue dar conta deles. Quando esses sinais persistem, você precisa buscar, sim, psicoterapia. Quando você se sente sozinho e percebe que não está dando mais conta de tocar a sua vida, de fazer coisas que antes te davam prazer e que a sua saúde mental ela não está bem, você com certeza precisa de uma ajuda profissional, de uma psicoterapia, sim, para te ajudar a organizar tudo isso e voltar ao equilíbrio da sua saúde mental. E quando você percebe que o sofrimento ele já virou rotina, você já está tão acostumado com sofrer que você acha que não tem solução, não tem saída. Tem sim. A psicoterapia pode te ajudar. Um bom profissional, ele vai te ajudar a sair dessa, vai te ajudar a elevar a tua autoestima, a cuidar da sua saúde mental, a cuidar da sua saúde física e voltar aí o equilíbrio da sua vida. Você não precisa estar no limite para merecer ajuda. Pedir uma ajuda profissional, perceber que você não está bem, não é sinal de fraqueza. Quem faz terapia é justamente para não enlouquecer. Está buscando prevenção, cuidado, amor próprio, está buscando elevar a autoestima. E sim, muitas pessoas têm baixa autoestima. Muitas pessoas acham que no trabalho está tudo bem, meu problema é pessoal ou vice-versa. Não, se a autoestima não está boa num canto, ela não vai estar boa no outro. Nós não somos duas pessoas, a mesma pessoa, tanto pessoal como profissional. Se livrar desses sinais não é só consertar,
é se respeitar, é perceber que você precisa de um equilíbrio, que você precisa de ajuda e que talvez sozinho você não está dando conta. Lembre-se, comece pequeno, comece dentro do possível, mas comece. Eu sempre falo isso, falo bastante, que o tempo vai passar de qualquer jeito. Às vezes a pessoa fala assim, ai, eu tenho 50 anos e meu sonho era fazer uma faculdade diferente, fazer uma faculdade nova, mas leva 5 anos. 5 anos vai se passar. Você vai chegar aos 55. Se você fizer a faculdade com mais conhecimento e com uma profissão nova. Se você não fizer, você vai olhar para trás e você vai se arrepender, porque o tempo vai passar de qualquer jeito. Mas como é que você quer que esse tempo passe? Como é que você quer aproveitar esse tempo? É isso que faz a diferença. Por isso que se você percebe que o tempo está passando e você não está conseguindo dar conta de muitas coisas da sua vida, inclusive da sua saúde mental, a psicoterapia é um caminho. Não dá para a gente ignorar esses sinais, porque a gente muitas vezes aprendeu a normalizar o sofrimento. A gente aprendeu a ser forte o tempo todo, a ter que aguentar tudo. A gente aprendeu que se a gente não aguenta, a gente é fraco. Não, senhor, tá tudo errado. Você não pode ignorar a sua saúde mental. Você não pode fingir que tá tudo bem, que é bobeirinha. Não é. Às vezes a gente aprendeu que a gente precisa sobreviver assim e que isso é normal. A gente normaliza muitas coisas que não é normal. É isso, gente. Gostaram aqui do tema dos sinais silenciosos? Diga para mim. Perguntas e afins. Diga para mim. Se você se identificou aí com um, com dois ou mais desses sinais, é sinal de que você precisa de psicoterapia, que você precisa de ajuda, que sozinho você não está conseguindo dar conta e que você precisa começar a se olhar com mais carinho, com mais cuidado, com mais autocompaixão. E aí, gente, perguntas, dúvidas e afins? Sim, sim, sim. Diga para mim. O que vocês acharam? A live vai ficar no ar. As lives de janeiro, acho que todas de janeiro branco, elas vão ficar no ar até a próxima live de fevereiro. Depois disso, elas vão sair do ar. Então, se você ainda não assistiu as lives de janeiro branco, que explica outros temas de janeiro branco de saúde mental, assista, porque elas vão sair do ar. A ideia é que você possa absorver esse conhecimento, essa troca aqui ao vivo, que a gente possa fazer perguntas, que a gente possa fazer essa troca aqui. Sem perguntas. Sim. Muito obrigada, Ju, pela sua presença. Muito obrigada, Dilmara, pela sua presença, pela atenção de vocês aí, por despender esse tempo para ouvir aqui essa troca, compartilhar esse conhecimento. Eu adoro compartilhar o conhecimento, é muito bom passar informação. Quanto mais conhecimento a gente tem, menos enganado a gente é. Eu sempre falo que as pessoas vão ter mais dificuldade de enganar a gente ou a gente vai ter mais percepção para reconhecer alguns sinais e buscar aí cuidado. É isso. Vou encerrar essa live com gratidão e até a próxima terça. Beijocas!